Oi amigos, eu sou o Elson Melo, seja bem-vindo ao canal Artes Naturais. Estou aqui de volta hoje, gente, para plantarmos aquelas galhas que tiramos das alporquias, certo? Eu falei para vocês que plantaria depois de 3 ou 4 horas, gente, mas o que? A correria foi grande hoje. Já faz 24 horas, gente, que essas galhas estão aqui fora. Eu não plantei ainda, mas eu tive um cuidado em deixar as raízes, certo? No local, ó, sem bater em nada, certo? Para não danificá-las. E também deixei, gente, eu borrifei uma certa água 2 vezes por dia. Então o que acontece? Elas ficaram nutridas. E se passar esse tempo todo e a gente não nutri-las, elas vão ressecar e começa a quebrar, né, gente? E foi tanto trabalho para a planta produzir essa quantidade de raiz para a gente deixar estragar. Alguns inscritos aí mostrou que conseguiu fazer a alporquia. Parabéns, gente. Vamos ver isso. Mas tem uma colega nossa aí, gente, que não conseguiu ainda. Eu queria aproveitar para tirar a dúvida do pessoal, as dúvidas que ficaram, tá? Tem umas perguntas pendentes, mas calma, gente, eu vou responder para vocês, certo? E algumas perguntas, gente, que tem aí para ser respondida, eu preferi responder aqui na prática, certo? Que vai ajudar muito a nossa colega aí que não conseguiu fazer sua alporquia, tá? Eu analisei alguns porquê aqui que pode ter acontecido, certo? Então vamos tentar ajudá-la. Hoje vamos começar com essa planta aqui, gente, ó. Tá essa galha aqui, foi aquela porquia que nós tiramos, certo? O que é que eu fiz, gente, com ela aqui, ó? Ele tem 2 galhas e eu quero fazer dela uma árvorezinha. Então futuramente eu vou cortá-las, certo? Como só tá 2 galhas, gente, ó. Então aqui vai nascer no mínimo 8 galhas. Então o que é que eu vou fazer? Eu já tirei aqui, ó, o anelamento da planta, certo? Aqui, ó, que eu quero fazer uma alporquia nessas 2 plantas. Aqui nós temos, ó, uma planta, certo? Ela tá com a galha aqui, ó. Pode observar que essa galha aqui, como é madura, gente, ela já tem essas estrias marrom, certo? Já dá para observar que tem uma galha que não é tão verde. Olha essa daqui, gente, como é bem verdinha, certo? Então, gente, essa galha mais madura, ela tem mais facilidade para enraizar. Por quê? Porque essa já está uma galha madura. Além dela conter muita seiva, ela já contém muitas células, certo? Principalmente aquela célula chamada meristema, que ela é uma célula de formação original. Nessas galhas maduras, ela não tem uma maior concentração. Eu não quero dizer que essas galhas verdinhas, gente, não prestam. Eu fiz aqui, ó, essa galha está bem verdinha, novinha, ó. Eu fiz uma porquinha nela, ela está tão novinha que eu escolhi um palito aqui e amarrei, ó. Certo? Essa outra já é bem mais madura, gente, olha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo que aqui ela já tá uma galha bem mais aparente. Foi a primeira galha, tá mais grossa, certo? Então eu fiz a alporquia nas 2, certo, gente? E depois vou mostrar pra vocês o tempo que passa isso aqui. Essas alporquias que fizemos, eu queria ter tirado elas, gente, com 30 dias. Mas foi aquela questão, eu precisei viajar com relação ao meu trabalho. Então o que é que eu fiz? Eu só pude tirar ela com 70 dias. É uma pergunta que muita gente está falando aí. Com quanto tempo de enraizamento tem? Gente, eu queria ter tirado com 30, 40 dias. Mas eu tirei com 70 dias. Passou muito do tempo que eu queria. Certo? Mas o tempo, gente, trabalhou. Vocês viram que foi muito bom. Essa alporquia que eu fiz aqui, a intenção é de ajudar a nossa colega aí. Tá? Olha, primeiro, presta atenção. Você tem que cortar muito bem. Olha o corte que eu fiz, tá? Ó. Tem que tirar muito bem a casca, gente. Tem que deixar só essa parte central aqui, ó. Se for possível, dá até uma raspadinha, tá, gente? Aqui, ó. Pra ter certeza que não ficou nada de casca. Porque se ficar um pouquinho, gente, a casca se regenera, certo? Então temos que ter esse cuidado. Então quando vamos colocar o substrato, gente, ó, é bom que a gente cubra toda essa parte aqui, tá? E mais ou menos aqui uns 2 centímetros aqui. Então vai ficar isso aqui, gente, ó, de substrato. Essa parte aqui superior da planta, que é onde vai nascer as raízes, ela precisa de estar no meio do substrato, certo? E esse substrato, gente, precisa estar bastante úmido. A partir dos 10 dias é importante que a gente deixe ele sempre úmido, porque os meristemas vão entender que ali estão próximo à terra ou a um substrato, então vão começar o seu grupo de raízes, certo? Se a gente deixar essa alporquia seca, então o que é que vai acontecer? A casca, como tem a sua função também de proteger aqui o xilema, né, a parte central da planta, então ela vai se regenerar, gente.
foi o que pode ter acontecido aí com nossa colega, tá? Ela pode ter deixado ou a alporquia afogada, na sua aguação pode ter descido o substrato e ficou só o plástico com o papel úmido ou seco, entendeu? Então a casca, gente, não sentiu o substrato, então ela se regenerou e se encontrou aqui e não enraiza. Então o que é que você faz, gente? Pega a sua faquinha lá, com certeza, ó, você que não conseguiu, pega a sua alporquia, tira todo o invólucro lá, pega a sua faquinha, gente, e recorta lá tudo de novo. Você vai ver que vai ter uma nova camada de casca, porque ela vai se regenerar. Então para isso, gente, é importante que quando a gente fazer a alporquia, com 4 a 5 dias a gente começa a aguar, certo? Com 10 dias a gente vai ter que manter ela sempre úmida, certo, gente? Então entre 10 e 15 dias você tira a alporquia, dá uma olhadinha, gente. Não sai tirando com o dedo aquele bloco de substrato não, porque se tiver alguma raiz fininha vai se partir. Mas você tira o excesso e você observa se já tem alguma raiz. Se já tem raiz, então você deixa quieto, faz o invólucro novamente e deixa ela criar suas raízes, certo, gente? Se caso você abriu com 10, 15 dias, a casca se regenerou, abre toda de novo, gente, tira novamente a casca, gente, e não parte o galho, tá? Porque teve umas colegas aí se preocuparam porque não conseguiu a alporquia, então elas cortaram o galho para tentar enraizar. Não, gente, a técnica da alporquia, a intenção é justamente você só tirar quando estiver enraizado, tá? Para você não ter perigo de perder o galho. Então nossa colega aí, dá uma olhadinha nessas ideias, dá uma olhada no vídeo de alporquia de novo, gente, certo? E tenta de novo aí, mas só corta o galho quando tiver enraizado, gente, vai dar certo. Eu lhe garanto, eu provei aqui que dá certo, certo, gente? Uma última pergunta que um colega nosso fez aí, ele me perguntou o que é que eu usei para essas raízes crescerem tanto. Gente, eu não fiz nada, inclusive eu atrasei o tempo porque eu precisei viajar, certo? Elas passaram um bom tempo seca, eu acho que foi por isso que aquela outra regenerou-se, tá? Então é o seguinte, gente, eu tive alguns cuidados, misturando essa pergunta com a outra. Eu não me baseio muito, gente, em fases da lua, certo? O meu tempo é curto, às vezes eu preciso viajar, meu tempo tem a questão do meu trabalho, então é aquela coisa, a correria é grande, certo? Então não dá tempo de me basear. Quando é uma fase da lua que eu quero fazer alguma coisa na minha planta, eu não estou perto de casa, certo? Então eu faço, mas eu tomo alguns cuidados, tipo, antes de eu colocar uma faquinha e cortar uma planta, eu tenho certeza, gente, que ela tá, olha, com belas folhas. Quando eu observar, ó, essa planta tá 24 horas, gente, ela não tá desnutrida, certo? Apenas eu botei essas escoras por conta das alporquias que ficam moles. Mas olha só, gente, que belas folhas, certo? Muito bem nutrida a planta. Então, para me fazer um corte na minha planta, antes eu prefiro nutrir ela muito bem, certo? Ela tá no substrato, contém vitaminas de verdade, certo? Que as plantas precisam, como eu mostrei para vocês também, está no nosso vídeo aí de como fazer um bom substrato vitaminado, que pode ter ocorrido que me ajudou a ter tantas raízes. Eu vou mostrar para vocês, olha, primeiro, essas plantas, como eu mostrei para vocês, estão muito saudáveis, certo? Outra coisa, olha, elas são todas cheias de folha, tá, gente? Olha, elas não perderam nenhuma folha, certo? Então, gente, lembra lá que eu falei para vocês que as folhas transformam a seiva bruta em seiva elaborada? Que por final, quando ela alimentar toda a casca da planta, ela vai para onde? Para as raízes, gente, certo? Então, olha, se tem muita folha, gente, olha, então tem muita seiva elaborada, certo? Que vão para as raízes, isso ajuda muito. Mas algumas pessoas, gente, usam também alguns enraizadores, que eu vou fazer alguns agora a partir dessas plantas. Vou ensinar para vocês alguns tipos que eu já uso nas minhas plantas. Isso eu vou mostrar em outros vídeos para não misturar tanto as coisas. Agora eu queria convidar vocês para a gente plantar nossas plantas. Vamos começar plantando por essa, certo? Como essa planta aqui eu não quero essas duas galhas, eu quero mais galhas aqui. Eu quero que ela vire uma mini árvore, certo, gente? Nessa altura aqui, ó, em torno de 40 centímetros, tá? Quero ela com a copa futura bem bonita aqui, tá? Que quando eu tirar essas alporquias, ela irá criar mais brotos, né? Então eu vou plantá-la aqui. Com relação às suas raízes, eu gostaria que essa árvore ficasse com 4 pernas, certo, gente? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar de agora direcionar as suas raízes.
já que são poucas, então elas já vão crescer da forma que eu quero. Então com o velho pratinho, né, gente, que a gente usa das carnes, vou plantar ela nesse vasinho aqui, ó, certo? Então eu vou cortar os 4 cantos do pratinho, onde eu vou plantá-la, certo, gente? E ela vai ocupar seus cantos. Aqui eu tirei, ó, as 4 pontas, certo, do pratinho. Botei aqui esse pau novamente, que ele vai precisar de uma sustentação, gente. Porque essa planta está com as raízes finas, certo? Então ela não tem sustentação para toda essa planta. Então a gente precisa colocar esse suporte, certo? Então, ó, vou abrindo aqui, vou plantar ela aqui no meio. Vou passar uma fita aqui para segurá-la, certo, gente? Vai precisar desse suporte até que as raízes se fixem, certo, gente? E aqui vai ser substrato, né, gente? Vou colocar substrato. Aqui estamos com a planta já no seu localzinho, né, gente? Vamos esperar agora as suas raízes crescer. Vamos para a próxima então, que ainda falta as outras, não é isso? Primeiro vamos plantar essas duas aqui, né, gente? São pequenininhas, ó. Tá com um bom grupo de raiz, gente, olha. Certo? Então vamos plantar. Essa daqui, gente, eu vou plantar ela normalmente, como qualquer planta, eu não vou botar nada embaixo dela, eu vou deixar as raízes crescer naturalmente, certo? Então eu vou colocar elas aqui, tá? Essas não precisa a gente botar nenhuma sustentação porque elas estão pequenininhas. Pronto, aqui está, gente, mais uma plantada. Vamos esperar crescer. Olha só, gente, ela tem um broto aqui onde já foi uma folha e tem essas 4 folhas, certo? Então é possível que saiam vários brotos futuramente nessa aqui, enquanto as raízes vão crescer, por isso que eu deixei ela bem à vontade naturalmente. Vamos para a próxima então, não é isso? Essa próxima aqui, gente, ó, tá com o mesmo grupo de raízes, tá? Só que aqui dentro, gente, eu vou usar, ó, um CD, porque eu vou plantar aqui no meio, gente, e ela vai se espalhar pelo CD e vai procurar as laterais para poder descer para o substrato, certo? Então como é que eu vou fazer? Primeiro vocês sabem, né, gente? Não precisa de ensinar mais. Embaixo nosso substrato vitaminado. Vou pegar um CD velho, já foi de uso, gente. Hoje em dia ninguém usa mais, né? Então vamos reciclar. Fechei aquele buraquinho no meio, gente, para as raízes não penetrar nele, certo? Vou colocar aqui no meio, certo, gente? Ó, vai ficar um pequeno espaço aqui nas laterais para as raízes descer, certo? E aqui, ó, com 4 folhinhas também. Vamos ter uma bela brotação. Daqui a poucos dias eu vou plantá-la. Então a partir daqui, gente, nós vamos aguando de leve, certo? Vamos hidratando o caule e aguando as raízes de leve. Daqui a uns 5 dias, gente, pode botar água à vontade, tá? Deixa elas na sombra por uns 10 dias, tá? E depois vamos acostumando aos poucos ao sol. O sol vai estimular a planta a induzir novos brotos. E pode ser, gente, que essas folhas venham a cair, que isso vai ser uma defesa da planta. Por quê? Porque essa planta não tem o caldex. O caldex é essa parte aqui gordinha, né, que o pessoal chama de batata. Então esse caldex que armazena nutrientes para quando a planta não está plantada, ou perde raiz, ou você faz uma poda de raiz. Então o que é que ela vai fazer, gente? Ela vai começar a consumir desse galho aqui, ó, central. Esse vai ser o pseudocaldex. Agora embaixo nós vamos ter belas raízes igual o caldex tem. Vamos plantar agora, gente, essa galha aqui, ó, certo? É uma galha muito bonita, muito cheia de folhas, certo? Mas o que é que eu vou fazer nessa planta, gente? Olha, se deixar essa quantidade de folhas, gente, nós não temos raiz suficiente para mantê-las. Então naturalmente a planta vai soltar algumas folhas dessas, ou talvez todas, certo? E futuramente botar folhas novas quando a raiz estiver mais fixa e com mais poder de alimentar a planta. Então qual é o ideal, gente? Ó, sem pena e sem dó, gente. É bom a gente tirar, gente, essas folhas, porque já são menos folhas para consumir dessa galha aqui, certo, gente? E essa planta aqui, gente, eu quero que ela fique reta, certo? Eu vou querer ela uma planta reta. Vou tirar mais aqui para não desnutrir tanta planta, certo, gente? Eu vou querer ela uma galha reta para depois ela trabalhar, fazer uma coisa muito bonita para vocês. Então eu vou plantar ela simplesmente e vou deixar suas raízes naturalmente fluir. Como essa é uma galha bastante grande, gente, ela já está aqui com mais de 50 centímetros. Eu vou botar essa vara aqui, ó, que é bem maior do que ela. Eu quero que ela ainda cresça um pouco mais.
substrato, né, gente? Tô plantando elas todas, gente, naquele substrato vitaminado. Pronto. Aqui, gente, é deixar essas raízes desenvolverem bem, né? Vamos para a próxima. Vamos fazer a mesma coisa, tirar uma quantidade de folhas, certo? Muito bonita, mas depois ela vai ficar muito mais bonita, eu garanto para vocês, tá, gente? Ó. Essa eu vou fazer o uso do CD, tá, gente? Eu já fechei aqui o meio, vou colocar o CD aqui no centro, certo? Ó. Vai ter todo esse espaço aí para... Aqui, ó. Vai ter esse espaço aí na lateral, então de 2 centímetros ou mais para a planta invadir o CD. Tem que botar uma escorazinha também, né? Porque elas estão muito compridas e o grupo de raiz que elas têm não é o suficiente para segurá-las. E aqui agora o substrato, né, gente? Não esquecer, gente, tá? Que eu falei pra vocês. Essas plantas, gente, eu vou deixar elas uns 8 dias a uma semana ou 10 dias na sombra, tá? E a gente vai botando no sol aos poucos. Essa daqui ficou o caldex, depois nós vamos fazer o levantamento desse caldex. Então ficamos com essas duas plantas aqui, vai ficar duas belas árvores, e ficamos com mais duas pequenas. Então essa deu 4 mudas e ficamos com mais o caldex que vai sair novas galhas. Então agora vamos para a próxima, né, gente? Certo? Então vamos plantar logo essa pequena. Como ela só tem uma raiz aqui, ó, certo? Eu vou plantar ela sozinha aqui, não vou botar nada embaixo dela. Como ela é pequenininha, não precisa de nenhuma escora. Só precisa que a gente arrume direitinho aqui, sem socar a terra, né, gente? Certo? E aqui, ó, teremos mais uma muda, gente. Essa daqui, ó, saiu, ó, com algumas raízes, tá vendo? Ela tá dividida, uma quantidade para um lado, ela tá dividida, ó, uma quantidade para um lado e outra quantidade para outro. Então, gente, olha, eu fiz o seguinte, vou plantar ela aqui, botei um pedacinho de isopor, tá? Eu vou colocar ela no meio e essas raízes vai nascer para um lado e para o outro, como está aqui, ó, aproveitando elas, colocando uma escorazinha, fita, né, gente? Então, olha, já arrumei ela aqui, olha como é que eu arrumei tudo, certo? Ó, suas raízes como já está, e agora o substrato, né, gente? Certo? Tem mais um aqui. Para essa outra aqui, ó, também tá muito, um calha muito bonito, certo? Como ela tem pouquinha raiz, gente, olha, vou tirar algumas folhas para não maltratar tanto a planta. Certo? Vou plantá-la aqui, ó. Vou fazer o uso do CD, certo? No centro, vou fazer uso aqui, ó, do escora. Como ela tem pouca raiz, eu vou colocá-la aqui. Passa a fita. Essa fitinha ajuda muito, gente, porque a gente mantém ela no localzinho sem estar mexendo com suas raízes, né? E a partir daqui, gente, ó, substrato, né? Bom, nossas plantas estão todas plantadas, certo? Com relação à aguação, não esqueçam, gente, eu vou regá-las aos poucos, porque onde nós cortamos no local da alporquia não está bem cicatrizado, só está 24 horas. Então durante esses 5 dias eu vou aguar com cautela, com calma, certo? E com relação a esse caldex, gente, ó, essa aqui foi a que também não consegui enraizar, tem só uma raiz bem fininha aqui, mas eu não quero só isso não, eu quero tirar ela com muita raiz. Então o segredo é não partir, gente. Tá? Se não enraizou, vai lá com a faquinha, vê se a casca regenerou. Se regenerou, retira aquela parte, faz a alporquia novamente, com uns 10, 12, 15 dias, dá uma olhada de novo, tá? Se estiver enraizando, beleza, deixa ela trabalhar. E agora, gente, chegamos ao final de um vídeo, muito contente que multiplicamos nossas plantas, de 3 plantas, né? Tiramos 4 alporquias de uma, 4 de outra. E saiu uma alporquia que depois sairá mais 2. Então, muito contente com o trabalho. A produção foi boa, o resultado foi excelente. Então chegamos ao final de um vídeo, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, gente, entra nos comentários aí, tá? Que eu quero ver todo mundo conseguindo fazer o que eu faço também, certo? Tchau, um abraço e fiquem com Deus.